Olá, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Paula Lopes, pastora auxiliar no Ministério Internacional Semeando em Terra Fértil, situado na Rua Nova York, número 90, Santo Agostinho, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Se inscreve aí no meu canal. Eu queria deixar também para você, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, gostaria de deixar alguma opinião, algum esclarecimento? Deixa aqui embaixo na caixinha de perguntas, porque eu vou amar saber a sua opinião. Compartilha este vídeo com alguém que tem vontade de conhecer a Bíblia, mas tem dificuldade de fazer isso sozinho. Eu estou aqui para te ajudar, para caminhar com você nessa estrada tão linda que é a estrada de conhecimento da palavra de Deus. Sem demora, vamos lá, gente, porque a gente precisa terminar esse capítulo 16, precisamos avançar. Eu tô aqui super animada, empolgada, porque a gente precisa acabar esse livro de Mateus logo, em nome de Jesus. Mateus 16, nós paramos no versículo 13, nós paramos no versículo 5. Nós vamos dar continuidade hoje. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Percebendo a discussão, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si de não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem do que eu estou falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não estava falando de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Toda vez que Jesus encontrava os fariseus e saduceus, Jesus era impedido de operar maravilhas. Porque os fariseus e saduceus, eles não queriam o Jesus que opera maravilhas, eles queriam questionar. Eles queriam um Jesus que seguia regras. E Jesus não seguia regras, Jesus não segue regras. Jesus não segue as regras da minha igreja, Jesus não segue as regras do meu pastor, Jesus não segue a liturgia do culto do meu ministério. Jesus não vai usar aqueles que eu acho que devem ser usados. Jesus não vai operar na vida daqueles que eu penso que devem. Não! Jesus, ele age conforme o interior do homem. E os fariseus e saduceus estavam sempre se encontrando com Jesus para impedir Jesus de operar maravilhas e milagres. É esse farisaísmo que está impregnado no nosso coração que nos impede de receber Jesus e as maravilhas de Jesus. É esse farisaísmo, não tá usando a roupa de crente, não é crente, não tá usando o sapato de crente, não é crente, não tá na minha igreja, no meu ministério, não é ovelha do meu pastor, então não é crente. E a Bíblia diz que nós somos um só rebanho, um só pastor que é Jesus, um só aprisco, um só Deus, um só Senhor. Mas em pleno século 21, o nosso coração ainda é farisaico. Não, me dá um sinal, porque fazendo as coisas que o Senhor está fazendo, eu não acredito que o Senhor é Senhor, não. Só acredito se o Senhor der um sinal. Ah, eu só acredito se usar roupão. Eu só acredito se fazer não sei o quê. Eu só acredito se tiver uma prancha de surf. Sabe, irmãos? Eu vejo que quanto mais a gente tenta fugir do farisaísmo, mais soberbo a gente vai ficando. Porque aí a gente passa a ser os evitadores daqueles que nos evitaram um dia. A gente passa a ser julgadores daqueles que nos julgaram. Ah, eu vou julgar ele porque ele tem uma prancha no púlpito. Ele vai me julgar porque eu ando de saião. Ei, espírito de farisaísmo, porque tudo isso vai ficar. Entenda uma coisa: no céu não tem placa de igreja, no céu não tem placa de religião nenhuma, no céu não tem quadradinho da sua igreja, quadradinho da minha igreja. No céu todos nós estaremos juntos cantando: santo,
santo, santo, santo. No céu vai ter gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. No céu não tem distinção de raça, de valores financeiros. Os pobres vão para a direita, os ricos vão para... Não tem isso no céu. E a religião, ela impõe o tempo inteiro que existe um grupinho, que existe um jeitinho, que existe um modozinho, que existe uma forma. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso no céu. E não tinha isso com Jesus. Por isso que os doutores da lei, aqueles que sabiam quem era o Cristo, que ele viria, que ele seria Salvador, o rejeitaram, porque ele não cumpria os rituais da igreja. Jesus não cumpriu os rituais da igreja. Jesus não cumpriu os ritos religiosos. Jesus não cumpriu as doutrinas da igreja. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, e isso ele fez com maestria, com graça, com poder, com autoridade. E agora ele está saindo de novo, saindo de perto dos fariseus, porque ele já sabia, perto desse povo, eu não consigo trabalhar. E ele entra no barco, vai embora de novo. E quando Jesus entra no barco, ele fala para os discípulos: não se envolvam com o fermento dos fariseus. O que é fermento? Fermento é o que você põe na massa para a massa inchar. Né? O pão ele só é bonitão, né? Porque ele tem fermento. Você já comprou aquele pão gordão assim? É quando você vai partir ele com a faca, lá dentro tá oco. Isso é fermento. Aliás, isso é muito fermento. Por fora tá estufado. Por dentro tá oco, tá seco, tá vazio. Mais uma vez eu friso aqui. A Bíblia tem padrões de santidade, de comportamento, de temperamento, de vestes. A Bíblia tem, mas a Bíblia tem. Se você basear na Bíblia os padrões da sua igreja, você vai ter uma igreja santa, séria, separada, disciplinada, abençoada, em que as mulheres representem o reino de Deus, em que os homens representem o reino de Deus no seu vestir, no seu andar, no seu falar, no seu viver. Mas os fariseus e saduceus, eles gostavam de inchar, de mostrar. Eles gostavam de aplausos, eles gostavam de pompas, eles gostavam de circunstâncias, eles gostavam daquela fé que enche os olhos, né? Aquela coisa, nossa, esse é crente, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus, mas por dentro, né? Nós estamos vivendo aí, eu me recuso a falar mal de pessoas, porque são meus irmãos em Cristo, errando, falhando, caindo, são meus irmãos em Cristo. Mas nós estamos vendo que nesses últimos dias, Deus tem, nós temos, né, nos abobalhado de ver que os homens e mulheres que mais representavam o reino nestes últimos dias, eles têm se revelado exterior bonito e coração apodrecido pelo pecado. Quantos adúlteros, homicidas, ladrões que a gente admirou, respeitou, honrou, ofertou na vida deles, confiou no ministério deles, porque a gente via por fora, enquanto o Senhor estava olhando lá dentro, cheio de fermento, porque eles colocam a religião acima daquilo que Deus pode, tem e quer para a vida de cada um de nós. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne nem sangue, mas pelo teu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la.
Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo.